Bom dia a todos, já estamos gravando esse nosso novo Google Meet aqui. Vamos ver aonde nós vamos, o que nós temos aqui para aprender. Eu fiz a assinatura do Google Meet para não mudar muito o nosso ambiente de sala de aula, pelo menos nessa nossa finalização desse curso, né? Ficaria muito estranho a gente mudar a tecnologia de transmissão, né? De acesso às aulas, ficaria muito complicado, não apenas para vocês, para mim também. Então, eu fiz uma assinatura no Google que me permite, em tese, fazer a gravação. Só que eu já percebi algumas diferenças entre aquele acesso que eu tinha através da UFPA e esse acesso que eu tenho agora através da assinatura. Então, é possível que vocês observem algumas diferenças mesmo. O próprio Google Attendance, o Meet Attendance, que faz o registro da presença de vocês, também, pelo menos para mim aqui, ele está rodando de uma forma diferente. A gente vai ter que aprender ao longo desse final de curso aí. Mas vamos fazendo como sempre, né? A gente vai aí superando as barreiras que vão se apresentando. Bom, vamos compartilhar a tela aqui, então. E a gente vai tocando a aula. Então, gente, nós já tivemos 10 aulas. A aula passada estava prevista de ser apenas uma atividade, mas nós fizemos também uma aula síncrona, que correspondeu à aula número 9. Então, nós tivemos duas aulas na semana passada. Colocamos, então, o nosso curso em dia. Hoje, nós estamos na aula número 11 e nessa aula nós vamos explorar um pouco mais o padrão ABNT, que é o padrão adotado nas nossas atividades aqui na UFPA e especialmente na Faculdade de Administração. Acredito que os demais cursos da UFPA utilizem também o padrão ABNT. Eu sei que nós temos alunos aqui, são bem poucos, mas temos alunos aqui que não são da FAAD. Mas nós já conversamos sobre essas normas também de outros padrões, mas eu acredito que os demais cursos também devam adotar o padrão ABNT. Então, nós vamos explorar hoje, a partir de hoje, 3 aulas de aspectos específicos do padrão ABNT, começando com os trabalhos acadêmicos, em geral, e artigos científicos. Vamos falar também de trabalhos técnicos. Vamos falar de algumas características para vocês tenham um contato com isso. Vamos falar de semelhanças e vamos falar de algumas diferenças entre as normas que são aplicáveis a cada um desses 3 tipos de trabalhos acadêmicos que são permitidos na FAAD e que normalmente também são permitidos em outros cursos, não apenas da UFPA, mas de outras universidades também. Hoje, então, vamos falar do padrão ABNT. Nossa primeira aula sobre questões mais detalhadas do padrão ABNT e vamos nos concentrar fundamentalmente naqueles trabalhos que são aceitos como trabalhos de conclusão de cursos em diversos instantes da vida acadêmica de vocês, como, por exemplo, neste que vocês estão atualmente, que é a graduação. Aqui na alternativa geral, são os trabalhos de curso, né, o caso de vocês, mas também dissertação, tese, que são de mestrado e doutorado. Artigos de periódicos também, que diversos cursos aceitam, inclusive a FAAD, mas também são
trabalhos muito executados, desenvolvidos nos diversos níveis de atividades acadêmicas, né? Pesquisa, especialização, mestrado, doutorado também, né? É muito comum a elaboração de artigos de periódicos. E os relatórios técnicos científicos também, que são aceitos em diversos cursos, como trabalhos de conclusão, e inclusive dentro das organizações também. Nós elaboramos relatórios técnicos e científicos. Então, nós vamos nos atender hoje a essas três modalidades aqui. Existem outras? Existem. Livros, panfletos, etc., mas são menos comuns. Tá? Livros talvez até ocorram na área acadêmica, mas não é toda a comunidade acadêmica que produz livros, né? Então, essa primeira tela que eu trouxe para vocês aqui mostra uma visão geral dos componentes destes trabalhos, para que a gente possa, então, ter uma noção tanto do tamanho de cada um desses trabalhos, né? Pelo menos do ponto de vista teórico. Vejam que eles têm tamanhos diferentes, né? Alguns itens são optativos, outros são obrigatórios, mas ainda assim o tamanho, as possibilidades são diferentes, né? Eles têm tamanhos diferentes do ponto de vista da quantidade de componentes, eles variam e a gente pode observar isso aqui, mas também do ponto de vista qualitativo, esses componentes também diferem entre si, a gente também pode observar. Então, por exemplo, num trabalho de curso, numa dissertação, numa tese, numa monografia de especialização, lato sensu, a lombada, a capa dura, ela é um item opcional. É bom ressalvar sempre isso, algumas instituições, a gente já falou isso nas aulas anteriores, elas definem essas flexibilizações de uma forma, elas fixam, né? Eliminam essa flexibilização e acabam por definir aquilo que eventualmente seria flexível ou às vezes opcional como algo rígido ou obrigatório. Então, por exemplo, a lombada é um item opcional, né, e ela só vai existir no caso da, da capa dura, né? A capa não, a capa é obrigatória, né? Vejam aqui na legenda que o OB significa obrigatório e o OP opcional. Então, a capa ela é obrigatória. Nesses itens que eu falei para vocês, agora, trabalho de curso, que é o TCC, dissertação, tese, monografia de especialização lato sensu. A folha de rosto, obrigatória. A errata é opcional, mas se você tiver algum erro no seu trabalho, obviamente, você deve utilizar a errata. É uma coisa que não se deseja. Mas se você, após a entrega do volume, identificou um erro, você então imprime uma errata e encarta ela nos volumes entregues. A folha de aprovação, um item obrigatório, a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe são itens opcionais. Os resumos, tanto na língua vernácula como na língua estrangeira, são obrigatórios nesta modalidade. E as listas são opcionais, né? Então, lista de siglas, lista de tabelas, de quadros, de figuras, todas essas listas são opcionais, embora toda vez que o seu trabalho tiver uma quantidade muito grande de quadros, figuras e outras ilustrações, é importante a elaboração das listas. O sumário é obrigatório, ok? Assim como, obviamente, o texto principal, né? O texto propriamente dito, os elementos textuais, texto propriamente dito do trabalho. As referências também são obrigatórias, porque elas vão
mencionar todas as obras que foram citadas ao longo do trabalho e os elementos pós-textuais, como o glossário, o apêndice, o anexo e o índice, são opcionais. Esse formulário de identificação ele é exclusivo dos trabalhos que se referem a relatórios técnicos científicos. Então vejam que a monografia, TCC ou de especialização, dissertação de mestrado, a tese de doutorado, elas são trabalhos que, do ponto de vista dos componentes, possuem uma complexidade maior, uma quantidade maior de itens que devem compor o trabalho. Isso não significa dizer mais ou menos trabalho. O trabalho da pesquisa em si é que vai, de fato, dizer se aquela pesquisa foi uma pesquisa ampla, detalhada, densa do ponto de vista da sua proposta, das suas conclusões, das suas análises, etc. Os artigos de periódicos, a gente chama de periódico aquelas publicações acadêmicas, científicas, que apresentam em uma forma mais resumida o resultado de trabalhos que foram desenvolvidos na universidade ou em outras áreas. Mas para nós aqui, nós estamos nos referindo aos trabalhos acadêmicos desenvolvidos na universidade para fins de publicação. Então, vejam que a quantidade de itens que faz parte dos artigos de periódicos ele é menor. Então, um trabalho mais, mais condensado, mais sintético, que não contempla uma série de itens que estão inclusos na monografia, dissertação e tese. Então, por exemplo, todos esses primeiros itens aqui, por exemplo, não fazem parte dos artigos de periódicos, né? Então, lombada, capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, nada disso faz parte dos artigos de periódico. Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas os alunos da universidade eles têm feito capa, folha de rosto, entre outros, dedicatória, agradecimentos. E sim, de fato, como eu falei, as universidades elas fazem determinadas ajustes para poder contemplar, ajustar, para adaptar as normas às suas realidades. Então, se vocês pegarem aquele documento que eu ofereci para vocês na aula passada, da Universidade Federal do Paraná, eu disponibilizei o link para vocês baixarem, vocês vão ver lá que nos trabalhos acadêmicos que dizem respeito a artigos, eles possuem alguns pretextos, alguns elementos pré-textuais que são diferentes desses que estão aqui. E a UFPA também faz isso, a FAAD também faz isso. Tá? Então, eles são inseridos no documento do trabalho de curso da graduação, por exemplo, mas com o intuito de organizar a apresentação daquele trabalho. Mas o artigo em si, que vai ser enviado para o periódico, para submissão, para aprovação, ele não vai conter isso tudo, não, até porque não vai poder nem ser identificado, por exemplo, na versão que vai ser enviada para submissão. Então, uma série de coisas que eu vou mostrar aqui, modelos para vocês verem do que eu estou falando. No caso, por exemplo, dos agradecimentos, para efeito da norma, e aqui estão todas elas citadas e referenciadas ao final, os agradecimentos eles estão posicionados em uma ordem diferente. Por isso que eu coloquei essa setinha aqui, após o anexo. Então, os agradecimentos dos artigos de periódicos, eles são
posicionado, segundo a BNT, após o anexo. Okay? Geralmente, nos agradecimentos de artigos de periódicos, são citados as instituições que financiaram aquela pesquisa, né? Então, às vezes, CNPq, PIBIC, por exemplo. Então, você faz menção às eventuais instituições que de alguma forma, patrocinaram a condução daquele trabalho. E aí essa é a hora de fazer a menção a essa ajuda que foi oferecida. A epígrafe também ela é dispensada, mas eventualmente esta ou aquela revista pode até inserir, como eu disse, mas não é uma norma, não é em função de uma norma, é basicamente em função de uma definição editorial deles. Resumo na língua vernácula é obrigatório, o resumo na língua estrangeira é opcional, embora na nossa área seja muito comum o resumo na língua estrangeira. Obviamente que o texto propriamente dito, ele é obrigatório, isso é igual para todos os tipos de trabalhos que nós mencionamos aqui. As referências também são obrigatórias, afinal, tudo que você cita tem que ser referenciado. O glossário, o apêndice e o anexo são optativos no artigo de periódicos. Os relatórios técnicos científicos, agora aqui já no terceiro item, a lombada e a capa são opcionais. A folha de rosto ela é obrigatória. Ali vai conter o nome da instituição, o nome do autor, entre outras coisas. E a errata, obviamente, ela é opcional, mas se tiver algum erro, como eu já falei anteriormente, vale o mesmo que nós falamos para o caso das monografias de trabalho de curso, especialização, dissertação e tese. A folha de aprovação e a dedicatória não fazem parte do trabalho referente ao relatório técnico científico. Os agradecimentos são opcionais. Não está prevista a epígrafe. O resumo na língua vernácula é obrigatório, mas não o resumo na língua estrangeira, não existe. As listas, da mesma maneira como nas monografias, são opcionais, pelas mesmas razões. O sumário, o texto e as referências, tal qual lá nas monografias, são obrigatórios. Demais itens, todos eles opcionais, com uma diferença em relação aos demais trabalhos, que a ABNT propõe um formulário de identificação com algumas informações que são peculiares aos relatórios técnicos científicos. Então, são esses os componentes dessas diversas modalidades de trabalhos que nós vamos apresentar hoje aqui. Okay? Isso resulta nessas três formas aqui, ó. Agora apresentando de uma forma mais ampla, mais detalhada, aquele nosso modelinho gráfico do trabalho acadêmico, da estrutura do trabalho acadêmico. Então, aqui nós temos o geral, aquele que nós vínhamos apresentando desde o início do curso, e que é mais amplo, né? Essa primeira linha, ok? E que diz respeito aos trabalhos acadêmicos mais amplos e que contém mais elementos, monografia, de TCC,
monografia de especialização, lato sensu, dissertação de mestrado e tese de doutorado, que são monografias no âmbito stricto sensu. O que eu trago aqui de diferente em relação ao que nós havíamos apresentado anteriormente é apenas aqui a inserção das subdivisões dos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Embora a própria BNT diga que o, o texto, né, desses títulos que serão inseridos nas seções do trabalho acadêmico, dos elementos textuais, eles são elaborados pelo próprio autor. Né? Aqui são apenas sugestões muito mais estruturais do que, de fato, uma exigência de nomenclatura. Tá? Os títulos que cada autor vai utilizar vão variar conforme o seu trabalho, conforme o seu estilo. Então, qual a norma que trata desses trabalhos? Nós acabamos de citar, é a NBR 14724, citada ao final do 2011b. Os artigos são menorzinhos, olhem só a diferença aqui. Ó. Um trabalho de TCC teria esses elementos aqui, ó, gente. Então, vocês que lá na frente vão elaborar um TCC, se forem elaborar uma monografia de TCC, terão estes elementos para compor o trabalho. Se vocês forem elaborar um artigo, o artigo em si terá esses elementos aqui. Tá? Pode ser que, dependendo da universidade, e a UFPA faz isso, pode ser que eles peçam que seja feita uma capa, uma folha de rosto, tá? Uma folha de aprovação, a lombada, como a gente viu agora há pouco, a lombada no TCC. O TCC é aqui, a gente chama de TC, o TCC, né? Essa é a nomenclatura correta pelo MEC. Muita gente ainda usa a nomenclatura antiga de TCC. É a mesma coisa. A lombada, ela é opcional, ela só vai ser utilizada caso você decida fazer a encadernação do seu trabalho em capa dura. Mas ela não é obrigatória. Alguns alunos, raríssimos alunos, eu diria, na UFPA, na FAAD, optam por encadernar os seus trabalhos com capa dura. Mas se fizer a capa dura, então tem que fazer a lombada. Tá? Aí tem que fazer a lombada. Tá claro? Se for uma capa comum, fica assim, então não tem lombada. Aí você encaderna como uma, a gente chama aquilo ali de uma brochura, né? Uma espiral, e aí não tem lombada, obviamente. E, então pode ser que a universidade, no caso dos artigos, ela peça o artigo em si mesmo, propriamente dito, terá que ter estes elementos aqui. Mas pode ser que a universidade exija, e aí o orientador vai orientar nesse sentido, a inserção de alguns elementos, né, para poder viabilizar a aprovação, né, e a apresentação também daquele trabalho. Isso acontece na FAAD. Então, a gente faz o artigo com esses elementos aqui, e aí a gente insere alguns outros elementos, como capa, folha de rosto, folha de apresentação, para poder dar uma estrutura de apresentação e de encadernação um pouco mais organizada, com cara de trabalho de curso. E isso não é só na FAAD, né? Como eu falei naquele
texto que eu enviei para vocês, da Universidade Federal do Paraná, tem lá, inclusive, exemplos e que demonstram isso que eu estou falando para vocês. Então, fundamentalmente, aqui nós temos os elementos textuais, textuais e pós-textuais conforme as cores. E aqui nós temos os itens que são opcionais. Tá? Itens com esse umzinho são opcionais. Então, fundamentalmente, nós temos o resumo da língua vernácula. Esse resumo da língua estrangeira, ele é opcional. Deixa eu só alterar aqui. Já está aparecendo agora aqui. Então, ele é opcional. Vem o texto, introdução, desenvolvimento. A ABNT fala aqui em considerações finais. No fundo, isso tudo diz respeito àquelas questões que a gente já falou, né? As conclusões, as limitações, as sugestões de estudos futuros, né? Inclusive foi alvo de uma das nossas aulas. Mas o título em si não é o mais relevante dos elementos textuais, tá? Porque os títulos serão atribuídos por cada um dos pesquisadores conforme a sua temática, conforme a revista, inclusive, né? E conforme os objetivos que você estiver trabalhando no seu trabalho, o estilo do próprio pesquisador que está elaborando o seu relatório. Aí vem as referências obrigatórias e os demais itens são opcionais. Glossário, apêndice, anexo e agradecimentos. Então, quem vai fazer artigo no seu TC, né, vai ter aqueles elementos pré-textuais aqui, eventuais, tá certo? Que são exigidos pela universidade e, e aí isso não faz parte da nota, da norma da ABNT, tá? É uma definição local, pré-textos, por exemplo, da UFBA. Aí tem que ver a instituição em que você se encontra, o que ela exige de pré-textos, porém, o artigo em si mesmo, ele terá esses elementos aqui, tá? Alguns ressalvando, alguns são opcionais. E um trabalho técnico-científico, ele já vai ter um pouco mais itens, tá? Igual a gente já viu anteriormente. O trabalho técnico-científico também é admitido em diversas faculdades da UFPA, inclusive na FAAD. Então, se vocês forem elaborar, por exemplo, uma pesquisa de clima, uma pesquisa de mercado, um, um plano de negócios, alguma coisa nesse sentido, um trabalho técnico relacionado às atividades do administrador, okay? Um diagnóstico financeiro, okay? Uma análise, um estudo de viabilidade, tá? Uma análise de cenários, sei lá, qualquer tipo de trabalho técnico que disser respeito àqueles conceitos que foram ensinados ao longo do curso, então ele seguirá esta estrutura e terá estes componentes, sendo alguns opcionais e outros obrigatórios. Tá? A norma que trata dos artigos, né, de uma forma geral, é a NBR 6022. A norma que trata dos trabalhos técnicos científicos é a NBR 10.719, todas elas referenciadas aqui ao final. Bom, vamos falar agora de algumas características. Eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar para vocês,
exemplificar aqui uma monografia e um trabalho e um artigo. Deixa eu tirar aqui a apresentação para eu trocar. Então, vejam aqui, isso aqui que vocês estão vendo agora na apresentação é um artigo que foi publicado, inclusive, por mim, junto com um aluno aqui da Universidade Federal do Pará, aluno da FAAD, como vocês. Então, esse aqui é um artigo, ó. Tem aqui o nome da revista. Alguns aspectos editoriais são da própria revista que aceitou aquele artigo. Então, tem o nome dos autores. Após a aceitação e a publicação, eles colocam, né? Durante o processo, a fase de submissão, aqueles artigos eles não podem conter nenhum elemento identificador. Porém, após a aprovação, esses elementos são destacados. Tem o resumo em língua vernácula, as palavras-chave, vejam elas separadas por ponto, conforme diz a norma, terminadas por ponto também. O resumo na língua estrangeira, que no caso aqui é o inglês, okay? Com as mesmas características, com o mesmo texto, só traduzido, mesmo texto em português, só traduzido para o inglês. Depois iniciam as, as diversas sessões do trabalho. Vejam que aqui começa como... Um momento, está entrando alguém. Vejam que aqui ele começa pela introdução, né, numa primeira sessão. Depois já vem um outro capítulo denominado Alinhamentos Estratégicos. Veja que ele não segue aquela coisa, né, de introdução, desenvolvimento, conclusão, porque há uma nomenclatura que foi adaptada ao trabalho. Muito do artigo de periódico decorre das orientações editoriais. Então, o tipo de letra que será utilizada. Depois vem uma seção do método, resultados. Então, isso aqui é um, é um exemplo típico de um trabalho, de um artigo elaborado em nível de graduação para submeter a uma revista. E, no caso aqui, foi um artigo que foi aprovado pela revista. No caso aqui é o Caderno de Gestão e Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense. Então, vejo que todos os trabalhos que foram citados, por exemplo, Edwards, 2000, todos eles que foram citados estão também referenciados ao final. Então, aqui está Edwards. Então, tem toda uma estrutura similar àquela que a gente já viu. Aqui, ó, eu trouxe também para vocês uma monografia, uma tese, né? Uma monografia stricto sensu, um exemplo. Já é uma coisa com uma estrutura mais complexa, né? Então, você tem aqui a capa. No caso, é uma tese de doutorado. Aí você tem aqui a capa. Tá? Essa capa contém informações padronizadas da instituição, tá? Do programa, se for o caso, o título. Se tiver subtítulo, também terá o subtítulo na forma da norma, o autor, o orientador, a cidade, o ano. Isso aqui é uma coisa específica lá
da Universidade de São Paulo, que é feita no verso. Na Universidade de São Paulo, que é obrigatório já foi, pela norma, é uma recomendação da norma da BNT que sejam impressas as monografias em anverso e verso, ou seja, frente e verso, como a gente fala no popular. Mas na Universidade de São Paulo isso já é uma exigência para economizar árvores, né? Também espaço na estante da biblioteca, que as teses de doutorado vão todas para a biblioteca, então elas ficam mais fininhas. Aqui a folha de rosto, aqui a ficha catalográfica, que é feita no verso da folha de rosto, também é um item exigido pela USP. Aqui uma dedicatória. E aí veja que tem uma folha em branco aqui. Por que a folha em branco? É que esse trabalho está sendo impresso frente e verso. E todos os textos, né, alguns dos textos, eles têm que iniciar no anverso. Eles não podem iniciar no verso. Então, quando você abre uma seção, você tem que iniciar no anverso. Aqui uma epígrafe. Aí vem o resumo na língua vernácula. Veja que o resumo em uma monografia, ele já é um resumo mais amplo, ele tem uma quantidade de palavras, ele vai até, segundo a norma, a gente vai ver isso mais na frente, aqui, ó, um resumo na tese de dissertação, e mesmo no TCC ele vai até 500 palavras. Já no artigo, ele vai até, no máximo, 250 palavras. Tá vendo? Vocês não estão vendo, né? Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa tela. Então, na, no trabalho de conclusão de curso, na monografia da especialização, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, o resumo já pode ter até 500 palavras. Vai de 150, no mínimo, até 500 palavras. Não, o artigo vai de 100 a 250 palavras. Aqui o resumo na língua estrangeira, no caso o abstract. Aqui o sumário. As listas, olha, que eu falei, ó. Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos. Aí vem o texto, propriamente dito, né, os elementos textuais. Até aqui tivemos só pré-textos. Vem o texto propriamente dito. Então vejam que é um trabalho com bem mais sessões. Cada vez que você abre uma seção primária nova, você tem que abrir também uma, uma página nova que é impressa sempre no anverso. Né? Os vários autores que são citados, eles têm que ser referenciados ao final. Se você tem ilustrações, você tem também formas de apresentar essas ilustrações. Então, aqui tem o título e a fonte, que no caso da USP, eles colocaram tudo para baixo. A BNT faz isso diferente, vocês veem como isso é complexo. No caso aqui da, da figura, né? Da ilustração figura. No caso
do quadro, não. Aí fica o título em cima e a fonte embaixo. Tá? Padrão ABNT. E assim vai. Então tem todo o texto propriamente dito. Chega lá no final, tem as conclusões, ok? As conclusões, depois vem as referências, que no caso, hoje em dia, já não se usa mais esse termo bibliográficas, né? Utiliza só o termo referências, ok? E depois vem os anexos. Mas só que aqui não teve anexo, só teve apêndice. A diferença entre anexo e apêndice é que o anexo é de produção própria do autor e o apêndice não, o anexo é produção de terceiros e o apêndice é de produção própria do autor da pesquisa que está elaborando o relatório. Então, no caso aqui, só teve apêndice, né? Foram 7 apêndices. Então, ali foram colocados o envelope, que foi utilizado para envio dos questionários, o envelope para ser devolvido, foi enviado o envelope para os respondentes e o outro já selado para ser devolvido com as respostas. O modelo de correspondência, de encaminhamento, o questionário que foi utilizado, o questionário online, que também foi uma alternativa para os respondentes, e também foi colocado no apêndice 6, no apêndice, o detalhamento das análises estatísticas para não cansar o leitor. Então, o autor interessado em analisar a parte estatística poderia fazer isso consultando o apêndice 6 e um CD com toda a base de dados brutos dos dados coletados, né? Então, também fez parte do apêndice desse trabalho. Em todas as análises, então, olha, veja os modelos aqui, ó, de envelope, selado. Okay. A carta, o modelo de carta que foi enviada, o modelo do questionário, esse era o questionário impresso. Okay. O mesmo questionário impresso também foi oferecido para ser respondido de forma online. Então, olha, tá vendo aqui uma informação. Se preferir, pode acessar o link lá da Universidade de São Paulo utilizando uma senha para então responder o questionário de forma online. As diversas questões. Esse aqui era o questionário online. Então, bastava clicar aqui nas alternativas e depois dar o OK lá, né? E olha, tá vendo aqui, ó, as diversas alternativas online. As análises estatísticas, então, foram colocadas em apêndice. Okay? Então, é um trabalho aqui, eu trouxe um trabalho bem sofisticado para que vocês vejam as possibilidades, né? Todas as análises estatísticas foram colocadas aqui em apêndice para não cansar o leitor no, no trabalho, na parte principal do trabalho. Quem quiser detalhes sobre as análises, como elas foram feitas, consulta direto aqui no apêndice, que terá, então, todos os valores. Olha, aqui está reportando as 17 tentativas de elaborar análise fatorial até chegar na tentativa final. E, então, esse é um trabalho mais complexo, né? Eu vou agora voltar lá para a nossa apresentação.
Então, vocês viram aí a diferença entre um trabalho com mais elementos, ok? E um trabalho mais analítico, mais amplo, um trabalho com mais material sendo pensado, né, sendo inserido, e um outro trabalho mais sintético, né? Os dois trabalhos, eles demandam habilidades diferentes. Se num você escreve e detalha de forma analítica todo o percurso, no outro você tem que ter a habilidade de consolidar isso de uma forma sintética, em um número limitado de páginas. Muitas revistas, muitos periódicos que recebem artigos para submissão de publicação, eles restringem a quantidade de caracteres, a quantidade de palavras, a quantidade de páginas, certo? Então, às vezes, pesquisas bem densas, bem sofisticadas, precisam ser, de uma forma bastante habilidosa, sintetizadas em um número restrito de páginas, de caracteres e de palavras. E é uma outra habilidade. Nem sempre é fácil a gente fazer essa síntese. Ao contrário, às vezes é bem complicado. Nós, né, às vezes, demoramos um tempo imenso buscando consolidar aquelas informações todas que nós obtivemos da pesquisa em um número menor de páginas, né, de palavras e caracteres. Então, agora falando um pouco das características de cada um desses trabalhos, eu trouxe aqui de uma forma comparativa, mostrando primeiramente as diferenças entre algumas diferenças, alguns exemplos de diferenças, e depois alguns exemplos de semelhanças para vocês verem um pouco mais, explorarem um pouco mais esses diversos trabalhos. A gente já viu, por exemplo, que entre as diferenças está a questão da estrutura, né? Cada um tem uma estrutura. E essas estruturas, elas são, de uma forma geral, definidas conforme normas diferentes. Então, teses, dissertações, monografias de curso e de especialização, NBR 14724. Artigos de periódicos, NBR 6022. Trabalhos técnicos, NBR 10719. Existem coisas em que eles são iguais? Existem, a gente já vai ver. Mas também tem aspectos que são particulares de cada um deles. Título e subtítulo. Nem sempre os trabalhos possuem subtítulo. Por isso que eu coloco aqui se houver. Às vezes tem só o título, como esse da tese de doutorado que eu apresentei para vocês. O título é obrigatório, o subtítulo não. Nesse tipo de trabalho aqui, que é normatizado pela NBR 14724, o título ele vai estar inserido ali na lombada, se houver a lombada, né? Conforme nós falamos agora há pouco. Ele também vai estar inserido na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação, separando o título do subtítulo por 2 pontos. Então, é título, 2 pontos, subtítulo. Já no artigo de periódico, esse título ele vai na primeira página do artigo. E eles podem ser, conforme a NBR 6022, apresentados de duas formas. Ou título com uma formatação tipográfica e subtítulo
com outra formatação, né? Então, eles são diferenciados tipograficamente, essa é uma forma, ou eles podem também ser separados por aqueles mesmos dois pontos da, da NBR 14724. Então, vejo que são diferenças aqui, né? Okay? E nos artigos, opcionalmente, você pode colocar o título, dependendo do projeto gráfico da editora, da revista, em outro idioma, abaixo do título, né? Então vejam que há diferenças aqui entre a forma de apresentação dos títulos e subtítulos nos artigos e nas monografias. O relatório técnico-científico também é diferente. Ele estará na capa ou na folha de rosto, separado do subtítulo, se houver, por dois pontos. Tá? Então, tem menos elementos em que constará o título e o eventual subtítulo, né? Não tem, por exemplo, aquela página de avaliação aqui, ó, no relatório técnico-científico, a folha de aprovação, ela não faz parte. Então, portanto, tem essa diferença aqui. Tá? A paginação. Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas nas monografias. Porém, a numeração, ela só vai aparecer a partir da primeira folha da parte textual. Então, aqui na monografia, você tem a folha de aprovação, daqui a partir da folha de aprovação, todos os itens são contados para frente. Daqui para frente, tudo é contado para efeito de paginação, ok? Porém, os números só vão aparecer a partir daqui. Isso mudou um pouco ao longo do tempo. Então, a partir daqui, os números aparecem. Mas se você já começa os elementos textuais, um exemplo, na página 30, então ele já começa a apresentar os números no número 30. Tá? Então, se todos os elementos a partir da folha de aprovação, né, vamos dizer, se o último elemento da folha se a última página do sumário, por exemplo, for o número 29, por hipótese, então a numeração ela vai começar do 30, na primeira folha dos elementos textuais. Tá? Até aqui não aparece nenhum número. Okay? Nenhum número. É assim que funciona. Então vejam que tem uma peculiaridade aqui em relação à questão da numeração, da paginação. Nos artigos de periódicos, essa questão fica a critério do editor da revista, de acordo com o projeto gráfico daquela revista. Bom, os relatórios técnicos e científicos, eles são similares às monografias. Então, a diferença mesmo está aqui entre esses itens aqui, né? Outras diferenças. Falei do resumo agora há pouco. Monografias de TCC, especialização, tese, dissertação, elas vão a partir de 150 no mínimo até 500 palavras. Resumo. Artigo de periódico, não. Como ele é mais sintético, você vai ter que elaborar
este resumo de 100 até 250 palavras. O relatório técnico-científico, ele é similar às monografias aqui. Data de submissão e aprovação. Vocês devem ter visto isso lá no exemplo de artigo que eu apresentei agora há pouco, né? Então, você submete um artigo para aprovação em uma revista, aquela revista envia aquele seu artigo para alguns revisores para fazerem um parecer. De acordo com o parecer, o editor da revista ele decide publicar ou não o artigo que você enviou. Entre a data que você enviou o artigo para submissão e a data que aprovou, né, essas duas datas, é, é, elas devem ser indicadas segundo que, o que recomenda a NBR 6022, no caso dos artigos de periódicos, tá certo? Isso não se aplica aos casos de monografia e relatório técnico-científico, tá? Embora você submeta a aprovação de uma monografia de TCC a uma banca e haja também uma sessão, muitas das vezes, né? Isso também não é nem obrigatório. Às vezes, hoje em dia, há instituições que a, o sistema, né, processo de aprovação das monografias de TCC, quando existem, eles às vezes, hoje em dia, são bastante diferentes entre si. Alguns os professores fazem julgamentos até feitos de forma separadas, em tempos diferentes e às vezes até de forma remota, sem se comunicar, inclusive, às vezes entre si. Alguns trabalhos são expostos em pôsteres, em uma sessão única, com todos os trabalhos no mesmo dia. Enfim, varia muito. Na UFPA, na FAAD, nós temos um dia de uma sessão de banca, e naquele dia é julgado o TCC, né, por uma banca composta pelo orientador e até dois outros professores, normalmente dois outros professores. O currículo de cada autor, isso não se aplica nas monografias e nem nos relatórios técnicos científicos, mas ele é recomendado pela NBR 6022, para que seja colocado de uma forma bastante sucinta, resumida, tá? Mencionando qual o vínculo institucional de cada um dos autores, e também dados de contato, como, por exemplo, endereço eletrônico. A identificação e a disponibilidade também não se aplica às monografias e relatório técnico-científico, mas nas revistas, nos artigos das revistas, após a aprovação, a revista que vai editar, né, aquele artigo, ela pode inserir ali o endereço eletrônico em que está publicado de forma online o trabalho, com o respectivo DOI, que é um código e que associado a um link que vai direcionar para o local onde está aquele trabalho, entre outras informações eventualmente disponibilizadas por aquela revista. As margens, tanto das monografias como dos relatórios técnicos científicos, elas são feitas da seguinte forma. Tá? São iguais aqui, ó.
3 centímetros em cima e à esquerda, e 2 centímetros embaixo e à direita, se você imprime apenas no anverso. Se você imprimir frente e verso, ou seja, anverso e verso, aí no verso você vai fazer o espelhamento. Então, os anversos terão margens diferentes, como num livro. Então, é 3 centímetros à direita e em cima, superior, e 2 centímetros à esquerda e inferior. Se você faz tudo na frente, ou seja, no anverso, então será sempre 3 centímetros à esquerda e superior e 2 centímetros à direita e inferior. Isso é um padrão para as monografias. Tá bom? No caso dos artigos, o projeto gráfico fica a critério do editor. Então, toda vez que você vai submeter um trabalho a uma revista, a um periódico científico, você tem que ir lá, igual a gente viu na aula passada, você vai lá nas orientações para autores. Lá vão ter todas as características específicas daquela revista para a formatação do trabalho. Agora vamos ver algumas semelhanças. No caso aqui, ó, todos esses itens que eu vou citar aqui, eles coincidem, seja para monografia de TCC, seja para tese de doutorado, seja para dissertação de mestrado, monografia de trabalho de especialização, lato sensu, artigo de periódico, técnico, científico, relatório técnico, todos esses tipos de trabalhos terão esses elementos aqui de forma similar, né? Então, por exemplo, o espaçamento, segundo a norma, será sempre simples. A fonte, a BNT recomenda tamanho 12. E ela diz assim, que esse tamanho ele é padronizado. Então, você começa que essa fonte, o tamanho é 12. Agora, a fonte ela é padronizada. Então, você trabalhou com Times New Roman, vai até o final. Trabalhou com Arial, vai até o final. Geralmente, a instituição ela padroniza isso, né? Ela estabelece isso. Então, e geralmente são utilizadas essas duas fontes, né? Ou Times ou Arial, mas pela BNT sempre no tamanho 12. Há alguns itens, algumas exceções de tamanho no texto. Por exemplo, nos títulos das ilustrações, nas fontes das ilustrações, por exemplo, nas notas de rodapé, por exemplo, nas citações diretas que são feitas em mais de 3 linhas, a gente já vai falar sobre isso. Então, existem algumas exceções. Eu digo exceções em relação ao tamanho apenas, tá bom? Então, no caso dessas exceções que eu citei, a ABNT recomenda utilizar um tamanho menor. Então, reduz-se o tamanho, por exemplo, o texto vem ali todo ele com tamanho 12. Chegou numa ilustração, então o título da ilustração, você pode reduzir ali um ponto. Estava no 12, reduz para 11. E a mesma coisa acontece em relação à fonte, que vai na parte de baixo da ilustração. Citações diretas com mais de 3 linhas, mesma coisa, você reduz o tamanho, né? Notas de rodapé também, tamanho menor. Mas, regra geral, para o texto normal do trabalho,
todo ele tamanho 12. Isso vale para todos os tipos de, de trabalhos que nós estamos apresentando aqui. Numeração progressiva. Então, o trabalho é composto de seções, né? Você tem ali, grosso modo, você tem ali introdução, por exemplo, desenvolvimento, tá? Considerações finais, por exemplo. Aqui vai ser seção 1, seção 2, seção 3. Tá? Então, você tem aqui, deixa eu trocar de cor aqui, peraí. Acho que dá para trocar. Então, aí você vai ter aqui seção, um exemplo, seção 1, seção 2, seção 3. Tá? Isso é o que a gente chama de numeração progressiva. Se a seção 1 tiver subseções, então segue a seção progressiva. Aí vem 1.1, depois 1.2, tá? Depois, se o desenvolvimento tiver subseções, vai ter 2.1, 2.2. Se a seção 3 tiver subseções, tá certo? Será 3.1 e por aí vai, né? Se tiver isso aqui é o que a gente chama de uma seção secundária, mas você pode ter uma seção terciária também, né? Então aqui seria 1.2.1, depois 1.2.2. Isso aqui é uma seção terciária. Isso tudo que a gente está mostrando aqui se refere ao que a gente chama de numeração progressiva, tá? Numeração progressiva. Em todos esses tipos de trabalhos que nós estamos apresentando aqui, elas seguirão a norma NBR 6024, tá? Qualquer que seja o tipo de trabalho de numeração progressiva, que é esta lógica que a gente citou aqui, ok? Todos eles faz parte das semelhanças entre os diversos tipos de trabalhos acadêmicos. As citações, a mesma coisa. Elas são feitas, uh, elas são feitas de forma padronizada em todos os tipos de trabalho, conforme a ANBR 10.520. Nós teremos aqui um dia, na nossa aula, que nós falaremos de citações e de referências. Então, falaremos especificamente de citações e referências. Então, teremos a oportunidade de trabalhar isso de uma forma um pouco mais detalhada, mais na frente. Mas, de antemão, podemos antecipar que elas são padronizadas, a forma como você cita, a forma como você referencia as obras que estão mencionadas no seu trabalho. As ilustrações também. Então, a identificação delas na parte superior, okay? Precedida da palavra designativa. Então, se for uma figura, vai ter a palavra figura. Seguida
do número de ordem no texto. Então, se for a primeira figura, figura 1. Né? Depois, um travessão, né? Então tem um traço, e aí o respectivo título. Então, exemplo, figura 1, traço, imagem, né? Ou fluxo metodológico, alguma coisa desse tipo. Então, tem que ter a palavra designativa da ilustração, do tipo de ilustração. Tá? Pode ser um quadro, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser uma figura, todas são ilustrações. Então, figura 1, ou quadro 1, ou tabela 1, ou gráfico 1, né? Depois um traço e o nome daquela figura, daquela tabela, daquele gráfico e por aí vai. Todos os tipos de trabalho, e isso é um padrão, é uma semelhança entre eles. Fontes das ilustrações. Imediatamente após as ilustrações, mesmo que seja a produção do próprio autor. Então, às vezes os alunos, os autores, os pesquisadores, ao elaborar o relatório, não colocam a fonte quando eles próprios produziram aquela ilustração. Pela ABNT, se for seguir a ABNT, ele terá que citar a fonte, mesmo que seja produzida pelo próprio autor. Tá? Então, tem um regramento específico nesse sentido. Siglas. Importante isso aqui, hein? A gente vê muito problema com siglas nos trabalhos acadêmicos. Tá? Quando mencionado pela primeira vez, deve ser indicado entre parênteses, precedida do nome completo. Tá? Então, um exemplo. Citou a sigla UFPA dentro do texto do trabalho. Então, primeiro tem que ter Universidade Federal do Pará, espaço, abre parênteses, UFPA, fecha parênteses. Depois disso, feito isso, você pode citar o UFPA de forma livre. Mas na primeira vez que você citar alguma sigla, você tem que primeiro, né, descrever o nome daquela sigla por completo, depois, entre parênteses, citar a sigla. Então, às vezes a gente vê trabalhos que apresentam apenas as siglas, sem descrever o nome completo, e às vezes a gente vê trabalhos fazendo isso de forma invertida. Põe a sigla, depois o nome entre parênteses, e não é assim. E isto deve ser feito de uma forma padronizada, seja qual for o tipo de trabalho que estiver sendo elaborado. Tá bom? Então, a gente vê aqui que tem muitas semelhanças entre os diversos trabalhos acadêmicos também, né? Em especial esses que a gente está apresentando no dia de hoje. Okay? E nós estamos aqui, neste instante, finalizando essa nossa apresentação de hoje. Aqui são as nossas referências, tá, gente? Então, gente, olha, muito obrigado por terem estado aqui mais uma vez conosco. Hoje nós não teremos atividade, na aula que vem teremos uma nova atividade que vai avaliar o conteúdo apresentado no dia de hoje e na aula que vem também. E vou permanecer aqui na classe, como sempre, até o final, para o caso de vocês terem algum outro tipo de demanda, de questão individual, tá bom?
Abraço a todos e até a semana que vem.